Doutora Beth Russo, estamos aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, SP São Paulo, aqui nas dependências da assessoria de imprensa da OAB. Os senhores e as senhoras, principalmente os operadores do direito, têm observado na imprensa discussões sobre o fator previdenciário. Essa discussão esteve mais intensa há uns 4 ou 5 meses, quando o presidente da República foi convocado a se manifestar. O que é esse fator previdenciário? A gente vai saber em detalhes daqui a pouco. Mas, para começar, é uma equação que é para calcular a aposentadoria minha e sua. Então, levando em consideração a idade que ele terá ao se aposentar, eu e você, tempo de contribuição à INSS e expectativa de vida. Para falar do tema, está aqui no nosso estúdio, é uma honra e uma satisfação reencontrá-lo aqui, o advogado Roberto Mohamed, que é especialista em direito previdenciário. Doutor Roberto, parece que a coisa foi feita de propósito, né? Quanto mais jovem o segurado se aposentar, menor será seu benefício. É para desestimular, né? Quando o fator previdenciário foi criado, na verdade foi uma alternativa à idade mínima para a aposentadoria. O grande problema é que você vive num país onde as pessoas começam a trabalhar cedo, na sua grande maioria. Você estaria com a idade mínima de aposentadoria penalizando essas pessoas. Então o fator redutor veio o fator previdenciário, que é um fator redutor e leva em consideração a expectativa de vida das pessoas. Ele hoje usa uma fórmula que, de certa maneira, permite a quem começou a trabalhar muito cedo se aposentar integralmente, porque ele vai somar a idade com o tempo de contribuição, a famosa conta dos 90 pontos, quer dizer, se ele tiver 35 anos de contribuição e 55 de idade, ele a soma dos dois dá 90 e ele sai sem o fator redutor, sem o fator previdenciário. Mas, de qualquer maneira, num país onde a aposentadoria muitas vezes é a única opção do trabalhador, depois de exposto a condições de trabalho terríveis, principalmente vários empregos sem registro, se a gente for voltar no tempo 30 anos, e num país em que a aposentadoria é opção de vida e muitas vezes sem alternativa, o fator previdenciário prejudicou muita gente, que passou durante 10, 15 anos contribuindo pelo teto máximo e que sai com uma aposentadoria muitas vezes na metade desse valor de contribuição dos últimos anos de vida. As centrais sindicais, os sindicatos criticavam muito o governo porque o governo metia a mão no dinheiro da Previdência para cobrir outros rombos do governo. Eu vou explico. O dinheiro da Previdência é o único dinheiro que o governo recebe dia 30. Não tem nada mais que o dinheiro da Previdência entra dia 30. O empregado deposita, o patrão deposita, o governo recebe. A Previdência recebe. Então é um dinheiro que está ali garantido. Não tem que esperar imposto de renda que vai fazer, não, está ali todo mês, férias. Então, diz que o governo tirava isso aí, punha na saúde, tirava isso aí, punha no SUS. Existe alguma lei que impeça o governo de fazer isso hoje? Ou isso ainda continuou? Isso aconteceu até 88, porque em 88 não existia a separação constitucional do Orçamento Geral da Previdência e do Orçamento Geral da União. Então, agora tem, que antes tudo ia para o lugar comum, pro cofre comum. Aí isso não existe mais. O problema é que agora, como espetaram a conta do serviço público, o governo diz que bota dinheiro lá. Isso porque também esquece de dizer que as contribuições que são vinculadas à Previdência, como a contribuição social sobre o lucro, COFINS, FIM Social, essas contribuições vão para o Tesouro, ao invés de caírem no cofre da Previdência. E como a União diz que bota dinheiro lá, então ela não repassa o dinheiro dessas contribuições previdenciárias. Existe uma falta de acerto de contas, motivada até porque nós somos um país em que não existe fiscalização. Você tem um país que tem uma máquina gigantesca, tem um Tribunal de Contas com 9 ministros. Quer dizer, está pedindo para não fiscalizar. O grande problema do Brasil hoje é falta de fiscalização e falta de cumprimento do que está escrito na Constituição e na lei. O próprio Estado não cumpre o que está lá. Ele é obrigado a destinar o dinheiro dessas contribuições para o Orçamento Geral da Previdência, mas passa no Tesouro e fica retido. Doutor Roberto, minha última pergunta para o senhor. Nós temos algumas coisas no Brasil que são típicas. Por exemplo, lá no meu estado, em Minas Gerais, nós temos uma fruta chamada jabuticaba. Só tem aqui. Minas Gerais e no Brasil. Jabuticaba só tem aqui.
Na metade do século passado, nós colocamos a correção monetária na vida do país, antes da criação do Banco Central. Então, já a correção monetária parece que era uma invenção brasileira também. Esse fator previdenciário, ele existe em outras ações? Ele funciona lá ou isso é um expediente só nosso? Não, porque em outros países você tem reservas individuais. É que o nosso sistema, que é o de partição simples, não é só brasileiro, mas ele está sendo abandonado no nosso país. A reserva individual que o senhor fala, que eu entendo, é o seguinte: eu contribuo para a minha aposentadoria, automaticamente existe uma conta em algum lugar que recebe esse meu dinheiro, esse dinheiro vai rendendo, quando eu aposentar eu venho buscar aqui. É o famoso seguro social. Nos Estados Unidos é chamada conta do seguro social. Não tem como dar errado. Não, essa conta do seguro social é tão importante que ela praticamente substitui a identidade do cidadão americano. Pelo número do seguro social, ele se identifica para tudo na vida civil. E é lá que está o dinheiro da aposentadoria dele. Ele pode contribuir para um fundo de pensão, dependendo da categoria profissional dele. Você trabalha com aposentadoria pública, que é essa do seguro social, que tem um limite, tem um teto, aí como a nossa. Mas a conta é individual. Ele pode, inclusive, fazer aportes. Ele não precisa ficar esperando só a contribuição. Mas ele tem uma previdência privada para complementar a renda. Ah, que ele faz a privada. Que é o que aqui no Brasil a previdência privada acaba sendo a solução para o aposentado. Enquanto lá ela é, na verdade, um investimento para a velhice, no Brasil ela passou a ser necessidade. Mas num país onde você inventou uma coisa, isso é única, quase tanto quanto a jabuticaba, alta programada, que o INSS usa, por exemplo, para dizer quando você vai ficar bom. Então você quebra a perna, e se você não estiver trabalhando, você vai, teu médico diz, daqui a 40 dias você volta, a gente tira uma radiografia, se você estiver bom, eu tiro o gesso. No INSS não é assim. Você vai com a perna quebrada, ele dá 30 dias, diz daqui a 30 dias o seu osso vai estar colado e você vai voltar a trabalhar. Quer dizer, um país que inventa isso, ou seja, é estelionatário com os seus próprios cidadãos, com os contribuintes da Previdência, a gente pode esperar qualquer tipo de coisa. Doutor Roberto Mohamed, eminente advogado de Santos, aqui no litoral de São Paulo, que conversou conosco aqui na sede da OAB-SP, aqui no Departamento de Imprensa.